ele não está ainda aí ouvindo a gente. Não, ele vai, Não, daqui a pouco vai entrar. ele vai participar com a gente aí hoje. Hoje vai. É. Então, Olha, falar para você, o Edson, ele é um trabalho muito bem feito, né? Que já faz, né? Há algum tempo, né? Ele tem experiência em várias áreas, né? E os testemunhos também muito bonitos. É interessante ter uma pessoa assim que tem como testemunhar o amor de Jesus Cristo, né? E ele tem isso aí. É verdade. Ele é uma pessoa amorosa, hein? E se ele falou para você que a história dele de presbiteriano lá, ele contou já, não? Eu não tive a oportunidade de conversar muito tempo com ele. Não, ele tem umas histórias de presbiteriano, ele tem história de batista. Tem. Ele tem história de assembleana. Do jeito que você quiser, ele tem alguma coisa para falar, viu? O Jota, o que eu senti na primeira nossa reunião, interessante, é que todos os que participaram estão com a mesma ideia de orar, de intercessores. Verdade. Ser pessoas com compromisso, sabe, com Deus. Isso me deu muita alegria. Que as pessoas que estavam... Eu creio que Deus está levantando aí pessoas com esse perfil, sim, porque é necessário, dentro desse movimento que vai ter, né, de um despertamento da igreja. Então, nós vamos estar dentro dessa onda que Deus está fazendo, né? Realmente. Jota, eu falei com a Fernanda e ela se dispôs, rapaz. Ela deu 1000 ideias. Aquela ali, eu vou falar. Sabe qual a frase que eu guardei dela, né? Eu sempre procuro lembrar alguma frase de alguma pessoa assim, para minha mente, que não é tão boa, né, para ela ficar mais esperta. Mais esperta. No caso dela, ela é uma pessoa que diz assim, que existe infinitas possibilidades. Entendeu? Então, ela não aceita problema sem solução. É bem assim que ela pensa. Então, é a pessoa otimista, né? É o ânimo que Jesus falou. Então, aí, veja bem, aí eu estive vendo aí, mas tem muitas mulheres que querem participar. Aí eu falei para ela, mas o grupo é bem eclético, tem pessoas mais de idade, né? Meia idade, mais jovem. Ela falou, mas não importa, porque o tema, a pessoa, mesmo se a pessoa for mais nova, ela sempre vai ter uma mãe, uma tia que está vivendo as experiências aí, né? Que nós vamos tratar, e ela vai interessar. Então, ela falou que o tema não precisa adequar o tema ou separar por perfil, não, sabe? Ela foi criada assim nesses ambientes assim heterogêneos, né? Então ela sabe lidar bem com isso. É impressionante. E eu gostei que ela falou também. Ela falou que gosta de fazer assim, que enquanto ela está dando a palestra, as pessoas. Eu tinha pensado nisso, né? A pessoa pode interromper e perguntar na hora, entendeu? De uma forma organizada, né? Aí ela falou que não sabe lidar muito com o Zoom. Aí eu falei, vou ser seu staff, né? Eu não vou aparecer, mas eu vou estar recebendo as pessoas, ajudando aquelas que tiver dificuldade para entrar, tal, né? E parece que a coisa... Aí ficou só uma questão da gente se organizar e ver um espaço na agenda dela, né? Maravilha! Reginaldo, quero ouvir você aí. Estou ouvindo os irmãos aí. Ouvindo os homens experientes aí. E aí, como é que... Poxa, você impactou na última reunião, hein, Reginaldo? Irmão, pelo menos a mim, você me impactou, hein? Os assuntos são sabedoria mineira. Ô, Reginaldo, sabedoria mineira, como é que é essa história aí? Sabedoria mineira?
Que estado que você é? Vamos ver. Vou começar por aí, então. Oi? Você nasceu... Você não é paulista, não. Não tem cara de paulista, não. Sou paulista. É Sou paulista? filho de mineiro. Mas tinha que... Filho também de... Minha mãe é mato-grossense. Essa batida sua aí tá mais para o mineiro, viu? Uai! Reginaldo, fizeram um estudo aí e diz que uma grande percentagem da população mineira tem raízes judaicas, pelos costumes, né? É muito judaico. Então, se você chacoalhar a árvore genealógica, assim vai cair um judeuzinho lá de cima, pode ter certeza. É a cabeça. Você está pensando que essa afinidade que você tem, essa vocação, isso é por acaso? É genético, cara, não tem como. A gente luta contra isso, mas não tem jeito. Meu querido, esse tema, esses dois temas, né? Vai ser tratado 2 temas hoje, né? É porque eu vejo que está correlacionado, não tem como desmembrar isso, né? Mas Como é que você vai falar de cristão sem sofrimento ou de sofrimento sem ser cristão, né? O sofrimento é um assunto muito vasto de conhecimento dentro da palavra de Deus. Haja tempo, hein? É muito vasto. Reginaldo, você acha que soldado tem medo de sofrimento? Não, ele não tem medo, porque ele sabe que a tempestade ela pode durar uma noite, né? E de manhã pode vir. E outra coisa, né? Outra coisa que o soldado sabe é que ele tem outro soldado, ele tem o quartel. É o general, né, também. Ele tem É o o comandante. exército. É o É comandante. o nosso caso, viu, Reginaldo? É o nosso caso, viu? Mas a gente sabe que esse no México um dia vai passar. não, hein? No México a gente não, hein? Olha lá. Mas um dia tudo isso vai acabar. Claro, mas olha, hoje eu tenho certeza que vai rolar muita coisa importante para a gente ficar mais animado e sentir. Você nem imagina, tem muita do nosso lado. Olha, maior é o que está conosco, entendeu? Esse negócio de sofrimento aí tem todo um plano. Não é coisa por acaso, não. Uhum. É isso aí que nós vamos caminhar nesse sentido. Por isso que eu até concordo também que separar sofrimento do soldado, né, do cristianismo, do cristão, é perder muito, entendeu? Tem que conversar junto esse negócio aí para ficar mais saboroso. Uhum. Com certeza. É como diz aquele hino, né? Nossa esperança é sua vinda. O rei vem nos buscar. Rapaz, cadê o cara do som aí? Porque é o Moisés, né? É o Moisés. Não, não é o Moacir, né? Não, tem o Martins. Martins. Você dá essa deixa aí, se ele tivesse com o violão, ele já ia entrando aí, entendeu? Mariano, falando isso, cadê o chofar? Hã? Cadê o chofar do Mariano? Chofar? Chofar você precisa ter estudar primeiro, senão escandaliza. Tem que conhecer. Mas vai dizer que o Mariano ele usa o chofar, é? E muito bem. Muito bem. Ele usa. Olha, eu não sabia, tá vendo? Ô, Jota, você nem imagina, hein? É. O chofar é algo de tremendo. É forte. Tem 72 citações no Velho Testamento. A palavra não é trombeta. Trombeta é um instrumento romano, também não é um instrumento musical, é um instrumento de guerra. E o chofar, ele tem tudo a ver com a cultura judaica, né? Sim. É coisa chique, velho. Você sabe como que surgiu o primeiro chofar? Quando? O Jota está sem som.
Desligou. Tá me ouvindo, Jota? Ah, agora sim. Ainda não. Ainda não? Eu tô só olhando aqui se tá chegando o pessoal. Tá ouvindo aí? Jota. Oi? Deixa eu concluir o que eu comecei a falar. Então, o primeiro shofar, lembra quando Abraão levou Isaac em sacrifício, que ele olha para cima e para trás e ele escuta um berro? O Talmud é a tradição oral judaica, né? Então, no Talmud, ele explica detalhes, sabe? E tem muita credibilidade pelo povo judeu. Então, o primeiro shofar foi extraído daquele cordeiro da provisão, entendeu? Então, sim. lembra que Abraão ele falava, Deus proverá, Deus proverá. E a partir do momento que Deus proveu o cordeiro e ele foi sacrificado, então Abraão tira aquele chifre, faz um shofar e entoa um cântico, é a devolução do fôlego de vida a Deus, entendeu? E o monte começou a chamar Deus proverá. E o shofar, a partir de então, começou a acompanhar o povo judeu. Sempre que eles estavam de frente de um inimigo que era maior e mais forte que eles, o toque do shofar, um dos mais importantes, significa o seguinte, Deus proverá. E aí entra a questão dos anjos, entendeu? Né? Que é um toque de chamamento, de convocação. É um dos toques. Tem três toques, né, o shofar. E nos muros de Jericó, o toque foi de shofar, sempre shofar. Só que o romanismo pegou e traduziu como trombeta. Trombeta é um instrumento romano, um instrumento também de guerra, né? É um toque de guerra, mas não tem nada a ver com shofar. O shofar, ele cheira sacrifício, ele tem som de sacrifício. Você já ouviu um shofar ser tocado? Olha, eu estava num hotel lá em Jerusalém e, por acaso, eles estavam também lá. Eu não sei se é um hotel até popular lá de Jerusalém, sabe? E aí eles estavam com aqueles chapeuzinho deles lá e tal. Isso. E fizeram um barulho desse lá. Mas a única assim que me chamou a atenção, né? Mas eu não estava com uma percepção maior. Mas é preciso assim entendimento, entendeu? Eu passei muitos mais de um ano estudando shofar, né? Estudando o significado, que é muito profundo. Ele está muito ligado com. É diferente do kippah. O kippah é tradição, entendeu? O shofar é bíblico. Ele está. Eu confesso para você que você parece que bateu na origem, né, do shofar, que eu não sabia. Eu até assim muito me chama a atenção o sacrifício, né? O pedido de sacrifício de Isaac, todas aquelas figuras, né, que a Bíblia apresenta, e sempre me interessou saber algo mais sobre aqueles quadros que vem à memória, que a Bíblia descreve. E eu sempre vi aquele cordeirinho assim, eu sentia a pena tanto do Isaac como do cordeiro também. Agora, o que nós vamos fazer hoje? Deus, lá em Gênesis, Deus diz, sem sangue não há remissão de pecado, né? E o próprio Deus, ele sacrifica uma vida, né, um cordeiro com certeza, para cobrir o pecado do homem. Aquele foi sacrificado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecado. Agora, para a gente entender muitas coisas, não tem como você deixar de lado os fundamentos judaicos, entendeu? Porque você sabe como que era o sacrifício? Quem que sacrificava o cordeiro? Era a pessoa que mais amava o animal. O sacerdote, ele tinha assim
uma afinidade, uma sensibilidade, entendeu? Não era uma pessoa que sacrificava de qualquer jeito. Ele morria quase junto com o animal quando ele estava sacrificando, para significar a dor do pecado, entendeu? E existia também todo o procedimento correto, né? Outra, já que você está entrando numa parte detalhada, tem outra coisa que me aflige bastante, é a história do bode. Entendeu? O bode do sacrifício e o bode que você solta no deserto. Eu sempre me preocupei com aquele bode lá. O que você tem que falar aquele bode? Você sabe o que ali é o seguinte, quando amarravam um bode, era sacrificado, e o outro amarrava uma fita vermelha no pescoço dele e soltava, e pegava uma perna, uma ponta dessa fita e colocava na entrada do tabernáculo, entendeu? Deixa eu só... Então, ele soltava aquele bode para o deserto. Como que eles sabiam que Deus... Essa é a grande pergunta, que nós cristãos, é difícil para responder se você não tiver base judaica, entendeu? Como que eles sabiam que Deus tinha perdoado os pecados? Porque você sabe que se o sacerdote entrasse no tabernáculo, tivesse qualquer mácula, ele morria, né? Aí ele tinha que puxar ele para a corda. Mas isso é uma coisa. Agora, Janderson. Boa noite. Ô, vozeirão de locutor! Seja bem-vindo, meu irmão. Saudade de você. Amém. Só terminar uma... Então, como que o povo sabia que os pecados tinham sido perdoados? Você pode me responder isso? Olha, eu sinceramente eu não sei. Então, poucas pessoas que sabem que não tenha fundamentos judaicos. Então era o seguinte, amarrava a fita vermelha no pescoço do bode, tirava um pedacinho daquela fita e pendurava na entrada do tabernáculo, tá? Sim. E aquele bode sumia. Então, quando aquela fita de carmesim ela se tornava em alvo, branco como a neve, é porque Deus tinha perdoado os pecados. Você entendeu? Se não acontecesse isso, eles tinham que esperar mais um ano para um novo sacrifício, entendeu? E de consagração para Deus perdoar. Então, aquela fita, uma das perguntas que muitos judeus convertem é o seguinte: por que a fita da entrada do templo, ela nunca mais ficou branca, entendeu? Porque com o advento de Jesus, acabou-se o sacrifício, né? É Jesus que purifica. Então, aí quando você fala, um judeu, você fala com ele, você converte ele, mostrando, ele pergunta, porque você bombardeia uma pergunta na mente dele que só nós, né, através do Espírito Santo, que pode ter essa sabedoria. Então, ele vai buscar na Torá, entendeu? E aí, eles são muito sérios, né? Então, de repente, muitos se convertem. Aí eles chegam a Jesus. Então, não, é bacana, mas essa curiosidade da fita eu também não sabia. Não, agora, isso é fundamento. Isso, só entendo. Isso aqui é fundamento. Porque se você for ver a Torá, aí você pergunta assim, o que Deus entregou para Moisés lá no monte, né? Além da Torá, entendeu? Entregou a tradição oral e a gematria. A gematria é a matemática, entendeu? A matemática também é uma coisa de Deus. Sim. Deus entregou. E tanto que aí você entra no hebraico e você vai ver que o hebraico ele é numérico, entendeu? Então uma letra é muito mais do que uma palavra, um som. Ele tem uma lógica. As palavras todas têm uma lógica ligada. Em cada palavra tem uma raiz que significa bem fundamentada. Não é... por isso que aquele cálculo do número da besta, né? Mas vamos parar por aqui, meu Deus. Estou embalado aí. Não, mas espera aí que eu não vou. Eu tenho um negócio do bode, não ficou claro para mim, não. Rapaz, Mariano,
O Edson não quer entrar, já não conseguiu entrar aí? Ô tio Mariano. Oi. Você estava falando a respeito disso. Eu estava lendo em Levíticos, os filhos de Arão, eles chegaram, né, a matar o bode. Depois até diz que Deus procurou o bode e não encontrou, né, o bode da expiação. Então, mas não, eram dois bodes. Isso, mas só que um era solto, né, para correr pelo deserto. Eu estou querendo saber o bode do deserto. Então, a questão é essa. O bode do deserto, ele saía com uma fita vermelha no pescoço, entendeu? Sim. Significa, e parte dessa fita era pendurado na entrada do tabernáculo. Então, durante um tempo lá, essa fita tinha que ficar branca, significando que Deus tinha perdoado os pecados. Porque como que eles iam saber que Deus tinha perdoado os pecados? Eles faziam todo o ritual de sacrifício, tudo que estava determinado. Como que eles sabiam que Deus tinha perdoado? Você entendeu? Foi uma boa colocação. Era nesse sinal, era esse sinal, o sinal dessa fita vermelha, que de carmesim, né? Vermelho mais, ela ficava branca. Ela branca, alvo como a neve. Então aí eles tinham a certeza que Deus tinha perdoado o pecado e aí vinham as festas, né? Mas até então, se aquela fita não ficasse vermelha, e acontecia, porque o sacrifício era só uma vez por ano, certo? Certo. Porque o aspergir do sangue, tudo, era... né? Eu cheguei a ler isso em Levíticos ali, e em Números retrata também alguns detalhes. Camargo hoje. Mas viu, continuando aí sobre o bode. Oscar, você está vendo as pessoas entrando aí, não? Ó. Aqui a gente está entrando no Edson Camargo agora, aqui, só que está sem imagem. Está conectando aí. O Edson parece que... Ele está... dificuldade lá. Está tentando também. Edson Rodrigues. Mas o bode, o que eu estava querendo raciocinar é o seguinte: o bode, ele simplesmente desaparecia, como sobrava alguma coisa, não. Ninguém tinha notícia. Ô, Edson Rodrigues, bem-vindo. É esse o bode que representava Satanás? É complicado para os dois Edson aí. Tem alguma caixa aí? Aparecendo. Olha aí, Edson Camargo chegando aqui, hein? Pois é. Edson Camargo. Garoto. Olha o garoto aí, olha o Camargo aí, ó. Boa noite. Olha o Rodrigues aí embaixo, olha o Rodrigues aí. Quando não ficar dois Edson, vamos chamar de Camargo, então. Camargo. E aí, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa, Zerão. Ô, Edson. Diga, irmão. Você sabe, nós estamos... Ô, Jota, já vou adiantar aí. O Edson Camargo... O Edson, pode adiantar, não? Pode, eu não sei o que você vai adiantar, cascar. Não, você conversou com o Kefa? Conversei. Então, porque aqui é o seguinte, é interdenominacional, entendeu? Então vem um rabino aqui, mas é algo separado. Vai ser 40 minutos com o rabino. Já imaginou isso? O Oscar conhece ele, né, Oscar? Isso. Então... Nós vamos bombardear de perguntas. Pastor Edson Rodrigues. Oi. Aí sim, meu irmão. Olha. Solta esse vozeirão aí, ué. Estou entrando, que estou ouvindo. Maravilha. Então, nós temos... isso aí também é algo que está... Sabe? Porque é conexão, né? Conexão é conexão, não é verdade? Então, não tem... Então, a gente está vendo essa possibilidade aí. Porque... eu não ouvi nada, eu entrei agora.
Eu estou falando que a gente vai ter da criança, vai ter um momento. Bom, deixa eu falei da Fernanda, né? Que já tem falei com ela, viu, Edson? Falou com a Fernanda? A Fernandinha é uma benção. A Fernanda vai dar uma palestra interativa pelo Zoom, mas já tem umas 30 mulheres. Que benção, hein? Aí a gente talvez vai separar em grupos. Né? E, além disso, nós estamos pensando em um rabino, né? Rabino Kefa. Porque ele é messiânico, né? Ele crê em Jesus como Senhor, tá? Mas ele é rabino. E aí nós vamos ter 40 minutos com o rabino. O que você quiser perguntar, eu inclusive, tenho muitas perguntas, né? Né, rabino? Você vai pôr o rabino. O rabino lembrou de você, viu? Eu gosto dele. Uma hora está passando, vamos começar isso aí? Vamos. Então, viu, Gervásio? Antes de concluir o assunto do rabino aí, Oscar, dá licença um minutinho só. Nós vamos conversar amanhã, o irmão Gervásio, para se encontrar com ele, para a gente tomar um café com ele, para traçar uma estratégia do assunto, do programa, como vai ser, tá? Ele é muito detalhista, ele gosta muito das coisas muito bem certinha mesmo, né? O dia, o horário, enfim, tudo. E eu fiquei de voltar com ele hoje, não deu tempo, mas amanhã eu vou voltar com ele e marcar contigo para a gente conversar pessoalmente. Tá bom. Com ele, tá bom? Mas vamos dar início aqui, que nós realmente já estamos atrasados. Hoje está faltando um bocado de gente, Martins e tal, né? É um assunto bem rico, bem profundo. E, pastor Edson, nós não queremos que o senhor fique só ouvindo, não. Pode participar com a sua sabedoria aí. Tá? Eu queria ouvir para mim ver como é que é, tal, assuntar. Depois nós vamos ver. Eu estou tentando botar o meu áudio aqui, mas não consigo. O Maurício disse que vinha. Tinha um bocado de pessoa aí confirmaram, mas eu acho que tiveram dificuldade. Talvez cheguem atrasado, vai pegar o bonde andando aí, mas tudo bem. Bom, o nosso assunto hoje é sofrimento, né? E a questão de ser cristão. Nós juntamos os dois temas porque não tem jeito de desatrelar uma coisa do outro, né? E é claro que nós vamos só dar uma pincelada aqui, porque é muito, muito profundo o assunto. Está todos ouvindo bem? Sim. Eu queria pedir, então, o pastor Edson Rodrigues podia fazer uma oração pela nossa reunião aqui, para que nós promovamos um ambiente de liberdade e respeito, em que o Espírito Santo venha a ensinar cada um de nós, nos edificando, né? Fazendo crescer na graça e na fé. Então vamos lá. Pai amado, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, Pai. E nós estamos neste momento, Senhor Deus, resignados a ouvir a Tua voz, que Teu Espírito Santo possa estar passeando no nosso meio, tocando em nossos corações e fazendo com que nós possamos estar, ó Pai Celestial, debaixo da Tua mão poderosa, falando aquilo que o Senhor deseja, o Senhor quer, o Senhor almeja para nós. Então nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania e pedimos, ó Pai, a Tua sabedoria dos altos céus, inteligência dos altos céus, capacitação dos altos céus para conduzir esta reunião. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém quer já começar fazendo uma colocação, dar um start? Eu gostaria de falar o que é. Gostaria de falar o que é o sofrimento, né? Então, a pergunta que nós colocamos lá, né? O que, por quê, para quê, quando,
quem. Mas, para a gente, só para startar, como você falou, eu queria falar o que e por quê. Então, o que é o sofrimento? Sofrimento é uma experiência indesejada, emoção negativa, geralmente associada com dor. Nós que somos tricotomistas, enxergamos as enfermidades e doenças do corpo, alma e espírito. Ora, por que o sofrimento? Na nossa modesta forma de entender, trata-se de um programa do reino de Deus. Permite desencadear o amor e promover a comunhão através das obras de amor. Só para poder startar, como você falou, né? O que é o sofrimento e por que o sofrimento? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação aí. Sim, Reginaldo. Sobre a questão do sofrimento. Os nossos pecados é que levou Jesus o sacrifício ali na cruz pelos nossos pecados, quer dizer, ocasionou, né? Porque não teria nada para resgatar o ser humano, né? Se não fosse Jesus atender aquela convocação, né? A quem enviarei, né? Eis-me aqui, né? Envia a mim, né? O sofrimento, se nós formos pensar lá no início, será que teria sofrimento se Adão e Eva tivesse ali realmente obedecido a Deus? Será que a demonstração de amor por parte de Deus e nós seres humanos, porque Deus disse assim, que era para povoar a terra, né? Era para multiplicar as pessoas, né? Teria que começar com Adão e Eva. Será que realmente o sofrimento ele faz parte dessa questão de realmente de amor ao próximo? Ou será que se não tivesse introduzido o sofrimento através da entrada do pecado, nós poderíamos expressar amor ao próximo? Por quê? Porque quanto mais nós estamos distante do nosso próximo, nós estamos distante do nosso Deus. Amém. Porque muitas vezes nós deixamos o quê? Que a lei de Deus nos oriente, as normas de Deus, não falar mal ao próximo para não causar dor a ele. Então, essa é a colocação que eu gostaria de ir colocando aí. Vocês não acham? O sofrimento é, sem dúvida, uma ferramenta de Deus, né? Porque Deus usou ela na cruz. É uma linguagem que todos conhecem. Não existe uma linguagem mais poderosa do que essa linguagem do sofrimento, né? A linguagem da cruz. Porque, seja pequeno, novo, nós já nascemos chorando, né? Então, essa pergunta que o Reginaldo coloca, né, dificilmente nós vamos poder trabalhar com ela, que o plano de Deus é perfeito, né? Então, quando nós falamos que lá em Gênesis, Deus, ele já sacrificou, né, um cordeiro, e ele diz, sem sangue não há sacrifício. E sangue implica em muito sofrimento, né? Então, só para fazendo também aqui uma colocação, em Filipenses 1:29 diz assim:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Como que nós haveríamos de crer em Cristo se nós não padecermos? A dor de uma injustiça, por exemplo. Não tem dor pior do que uma injustiça. Vocês concordam comigo? Como dói? Agora, em Cristo, tudo é absoluto, né? Então, quando nós olhamos para a cruz, a nossa dor se torna insignificante. Né? É Deus falando com a gente. Né? Então, o sofrimento do cristão, ele tem um propósito. E Deus usa como uma ferramenta, né? Para a gente crescer, e tem muito a ver com santidade. Vocês não acham isso? Sim, eu concordo. Se a gente for analisar isso que você está falando, que o sofrimento ele vem com benefícios, quando a gente estuda ali a história de alguns personagens bíblicos, como José, que ele sofreu uma grande injustiça, né? Ele foi preso e realmente o motivo, a culpa não era dele, né? E depois ele ficou até maior que aquele próprio patrão dele, chegando a ser até o segundo depois do faraó. O castigo ali que ele foi imposto a ele e a injustiça elevou ele a um grau bem alto, né? Aí você também pode analisar a situação de Mardoqueu, né? Ele ali na época do rei Xerxes, ele protegeu o rei de ser morto, né? O motim estava sendo feito e ele não teve ali aquele agrado instantâneo do rei, né? Mas logo depois o rei elevou ele acima de Amã, né? Que queria destruir o povo judeu. Então, o sofrimento, quando a gente trata assim em relação ao cristão, ele vem, mas vem com bastante glória. E o próprio Jesus ele falou, né? Ao que vencer, dá-lhe a coroa, né? Então, o sofrimento aqui, ele falou isso para os discípulos. Vocês vão ser perseguidos, muitos não vão ouvir vocês, vão escarnecer do que vocês disserem, porém, sedes firmes, né? Ide. E a vida do cristão, ela é assim, né? Ela é cheia de sofrimento, e quando a gente para e pensa assim, né? Que o sofrimento, ele é algo que a gente tem aquele Cristo que ele ressuscitou, então o sofrimento ele acaba sendo pequeno, né? Perto de tudo que ele prometeu para nós, né? Que foi e subiu para preparar um lugar. É uma coisa bem interessante essa colocação do cristão e sofrimento. É uma coisa que tem que se passar, né? Para ser provado, né? É verdade. Alguém me falou que, e eu creio nisso, né? Que o sofrimento, quando ele não tem, quando você não entende o propósito dele, ele se torna maior, certo? Porque quando você está sofrendo, por exemplo, uma injustiça, né? Uma perseguição, mas você sabe que por você ser um servo de Deus, então você encontrou um propósito, né? Então ele deixa de ser um sofrimento, mas ele passa a ser também uma maneira de você falar, eu vou passar nessa prova, vou ser aprovado, né? E Deus vai me abençoar. Agora, a dificuldade é quando você não tem uma leitura dos propósitos, do que está acontecendo. Porque na Bíblia a gente vê, na vida do cristão, que o cristão sofre por ser disciplinado, né? Quando o pecado entra na vida dele, e Deus disciplina, né? Deus disciplina o filho, e dói muito, né? E quando você também se consagra, que você quer se aproximar mais de Deus, você também é provado. Isso também é sofrimento, né? É o que a gente vê Paulo e Silas na prisão, né? Eles sabiam, eles tinham consciência do porquê que eles estavam ali. E o que eles fizeram? Começaram a cantar, né? Então, nós entendemos que tem o sofrimento dos inocentes e o sofrimento consciente.
Mas dos inocentes, Jota, como assim? Ora, sofrimento dos inocentes, exemplo clássico, o aborto. Quando os pais decidem matar uma criança, aquele inocente tem um sofrimento logo na origem do seu nascimento. Jó, o maior exemplo do sofrimento inocente, porque Deus precisava dar uma aula para Satanás. Então, ele usou Jó para que, sofrendo inocentemente, mostrasse um relacionamento... Só um parênteses. Você acha que Satanás precisa ser ensinado? Só para completar, doenças contagiosas. Você vai ajudar uma pessoa, pega na mão da pessoa para puxar e se contaminou. Essa é também um sofrimento inocente, porque você só fez o bem e você adquiriu uma doença contagiosa porque relou na pessoa. Outra coisa, você tem um DNA comprometido, seus pais têm doenças. Quando você toma consciência da vida, você está doente por uma herança genética. Isso aí que eu considero sofrimento inocente. E agora tem o sofrimento consciente, que é esse quando você adquire uma posição no reino de Deus, quando você é um soldado. Aí uma outra figura do sofrimento. E tem o sofrimento decorrente da desobediência, que é você se desviar do caminho e do plano de Deus para a sua vida. As suas más escolhas. Então, são 3 origens de sofrimento. Gervásio, você ia colocar um parênteses aí na conversa dele? Qual era? Eu acho que a gente vai entrar para uma vertente aí que vai com relação a Jó, né? Que é um grande exemplo. Então, eu faço 3 perguntas. O que motivou Deus a deixar que Jó vivesse aquela experiência? Como o irmão disse, que Deus queria ensinar para Satanás, eu acho isso meio, sabe? Ou Deus queria provar para Satanás, provar o quê? Né? Deus é Deus. Né? Então, essa tem sido uma pergunta, né? O motivo. Né? Será que Deus queria ver a fé de Jó? Será que ele precisava disso? Né? Ou era Jó que precisava de passar por aquela experiência? Porque ele disse que ele era um religioso, né? Ele conhecia de Deus de ouvir falar. E ao fim da experiência, ele conhece a Deus de contigo andar. Mas as coisas não podem ser tão simplificadas, né? Muitos falam também do sofrimento de Jó, mas o sofrimento da esposa de Jó, né? Que quem tinha uma relação com Deus era Jó, mas uma mulher que vê os seus filhos, né, sendo mortos, né? Então, aí essa questão do sofrimento do inocente também, eu volto aqui a fazer uma pergunta também aí para todos nós. O que os filhos de Jó tinham a ver, né? Eles foram sacrificados, entendeu? Jó orava para que eles fossem abençoados. E no fim eles morreram. Né? Eles morreram. E para quê? Essa é a pergunta. Será que Deus precisa disso? Ou nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso? Porque nesse contexto que o Jota colocou, me parece que os filhos de Jó eram inocentes. Então, e Deus nunca é injusto. Ele permite. Né? Ele permite. A nós parece que Deus está sendo injusto, mas a gente vê a forma de Deus trabalhar. Tem pessoas que você pensa, poxa, aquela pessoa não merece nem a viver, mas é o que mais vive. Quando de repente uma pessoa que se esforça o máximo para agradar a Deus é aquele que... Então a gente entra numa questão da justiça, né? Justiça de Deus, que quem somos nós, né?
a nós não tem problema a gente perguntar, porque as perguntas faz com que a gente seja mais humilde na dependência, né? Nós não podemos deixar de crer que todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, com certeza. Gervásio, posso fazer um parênteses? Fica à vontade, meu irmão. Deus tem um plano para nós. Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito. Eu creio. Então, a gente fica discutindo, falando alguma coisa assim, porque a gente quer ter conhecimento, um conhecimento maior. Mas ele tem um plano. Então, quando o Satanás foi lá ter na reunião, e Deus ele tem um plano. Agora, o plano de Deus nós não entendemos. Nós vamos entender lá no céu. Nós podemos discutir, podemos conversar, mas os planos que Deus tem para a nossa vida, ele é perfeito. Então, eu creio que Deus, ele, na realidade que o Jota falou, em parte, eu concordo. Porque Deus instigou Satanás. Ele instigou. Por que tinha Deus instigar Satanás? Por que Deus não ficou quietinho, deixou, não perguntou nada para Satanás, já que já foi banido? Certo? Por que ele fez a pergunta? Isso aí eu queria deixar. Eu tenho cá minhas dúvidas. Viu? Pode falar, pastor Edson Camargo. Eu vou só ouvir hoje, viu? Tá bom de ouvir. Meu irmão. Eu ia só ouvir também. Só que Edson, você foi 10. Mas eu gostaria de fazer um parênteses do Edson Camargo, quando começou. Eu ia falar sobre os inocentes. Você que falou inocentes, não foi? Quem falou inocente? Foi o Jota. Foi o Jota. Foi o Jota. Então, eu acho que a gente pode contar alguma experiência de sofrimento nosso atual. Eu sou inocente. Eu e minha esposa. Me perdoe se eu chorar. Mas é questão que nós estamos sofrendo muito por ser inocente e por querer andar em santidade. Há mais de 20 anos atrás, eu tinha uma empresa e eu tinha duas opções. Ou pegar a empresa e quebrar, fazer alguma coisa com ela, largar todos os funcionários, era mais de 500 funcionários, então o que eu fiz? Eu vendi casa no centro da cidade, vendi terreno no Sumaré, vendi ônibus, eu tinha empresa de ônibus também, vendi tudo para indenizar os funcionários. Não deixei um funcionário, porque eu sei que a lei trabalhista é ferrenha, então eu não deixei, certo? Paguei todos. Quando eu estou agora tranquilo, aqui em casa, como pastor, tudo certinho, agindo, trabalhando, eu recebo essa semana retrasada um processo de 20 anos atrás de uma funcionária que não é minha funcionária. E eu fui, não tem mais, já foi transjulgado, porque fizeram uma cachorrada lá de outra empresa e jogaram a funcionária como funcionária minha, que o nome era semelhante. Não posso provar mais, não existe no processo nada. Então, o que aconteceu? Eu para não sujar o nome pastoral, para não sujar meu nome, nada, eu vou ter que fazer um acordo. Então, eu estou sofrendo, minha esposa começou a chorar, eu comecei a chorar. Por que está acontecendo isso conosco? Tá. Por que deste sofrimento que não é meu? Nós somos inocentes, nós já descobrimos que é uma outra empresa correlata que jogou esse funcionário. 20 anos, 2000, certo? E agora chegou a pessoa pedindo um valor que não temos condição de pagar. E trabalhou sem registro. Eu nunca tive um funcionário sem registro. Porque eu tinha empresa, contrato Johnson & Johnson, indústria química Sumaré, os bancos, então eu tinha que estar registrado. E as pessoas que iam cumprir falta também registradas, só não entraram, eles pegavam o cartão. Então, aí a pessoa chegou lá no tribunal, para fazer um acordo, eu fui, cheguei lá, não conhecia a mulher assustou, também não me conhecia, ela sabia que era um outro patrão,
E aí eu fiz a pergunta para ela. Das quais empresas você trabalhou que eu tinha contrato? Ela não soube responder. Aí eu peguei e falei assim, em qual empresa você trabalhava? Ela disse, eu ficava na sede, a sede eu que ficava. Então, se eu não te conheço, você nunca ficou na sede. E sem registro, jamais. Aí o juiz cortou e falou assim, não, que acordo. Ou você paga ou não paga, o senhor não tem como pagar. Agora chegou a penhora, tudo, e eu falei assim, como eu vou pagar esse valor? Então, eu sou inocente, certo? E estou sofrendo. Irmão, é o que eu coloquei no início, né? Essa é uma dor terrível, a dor da injustiça, né? E o fato de você querer ser um homem de Deus, né? Usando dos dons que Ele te deu, da capacidade que Ele te deu, e se esforçando o máximo de agradar a Deus, isso não significa que você vai estar isento de sofrimento. Mas é um sofrimento que, a partir do momento que você usa a fé, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Né? Eu não sei como, mas todos nós aqui, eu acho que já conhecem casos assim. Né? Quando a gente está passando pela prova, você não vê possibilidade de como sair daquilo. Né? Só resta olhar para Deus mesmo, né? Porque Deus é justo. Ele não permite, ele não permite. E a questão que nós estamos tratando aqui, viu, Reginaldo, é o seguinte, que como o irmão falou, a gente sabe que Deus é perfeito, que o plano dele é perfeito, que está tudo perfeito, mas ele nos fez com inteligência, com capacidade de analisar as coisas, e se há uma coisa que sempre nos leva a questionar, é o sofrimento. E se há alguém que pode nos responder de uma forma devida, é Deus. Né? A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não andam no conselho do ímpio. Né? Então, só cristão pode entender o que nós estamos passando, porque se você fosse aconselhar um advogado que seja ímpio ou qualquer outra pessoa, ele vai te propor um monte de coisa que não está no contexto cristão. Certo? E muitas das vezes são ciladas, né? Que parece que vai resolver o problema, mas acaba complicando mais. Então, o irmão vivendo essa situação, é importante saber, meu irmão, porque a gente vê o irmão com essa unção, com essa alegria, e muitos de nós não conhecem o que tem por trás, né? A dor, o sofrimento, a angústia, né? Mas nós temos essa obrigação de se colocar em oração, usar a arma que Deus nos deu, não se conformar com a injustiça. Né? A Bíblia diz que bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas nós não podemos, porque a partir do momento que a gente concorda com a injustiça, nós estamos sendo complacentes. Né? Nós estamos ajudando, então é pedir para que haja pessoas que tem uma visão espiritual, que de alguma forma Deus toca no íntimo dessa pessoa e ela acorda para uma realidade e saiba com quem ela está mexendo. Né? Que é uma pessoa que é diferente, não é essa da forma que corre o mundo. Né? Para nós vivemos num outro reino. Queria ouvir o Reginaldo. Então, eu queria colocar mais uma indagação aí. Se é uma ferramenta que Deus usa, por que para o futuro ela vai ser extirpada? Toda lágrima vai ser tirada. O sofrimento do ser humano não vai mais existir, porque Deus vai enxugar toda lágrima. Amém. Então, quando foi falado que é uma ferramenta que Deus usa, para mim assim é uma novidade, né? Porque a base do sofrimento que talvez eu esteja errado, né? A minha interpretação ali de Gênesis e tudo, né? Começou com alguém que causou o pecado, né? Causou o pecado.
Agora, as consequências vinda desse pecado, ele transmite, né? O casal ali já não tinha mais como transmitir aquela vida perfeita para os filhos que viriam. E os filhos também não. Então, esse sofrimento, porque se a gente colocar como uma ferramenta, a gente vai fazer a pergunta, será que quem... Por que Deus permite o sofrimento? A quem cabe realmente a culpa do sofrimento? Então, o começo do sofrimento está lá. O ser humano, ele passa por sofrimento. Por quê? Porque a herança do pecado, as consequências e outras causas mais. Né? Aí a gente já começa a volumar a coisa, que aí tem a questão das crianças que nascem, por exemplo, com problemas cerebrais, né? E não tem como entender esse mundo. Reginaldo, né? Só um parênteses. Você acredita que Deus, que tudo não estava nos planos de Deus? Planos? Nos planos de Deus. Não, a queda do homem, tudo. Nos planos de Deus? Nos planos de Deus. Pelo que eu leio ali em Gênesis, os planos de Deus e o que ele lança para Apocalipse, ali, o que a gente vê, é que ele vai concluir o plano dele para o homem. Qual que é o plano inicial de Deus? Que o homem tivesse vida eterna, né? Que ele não sofresse, Então, isso, para mim, é os planos de Deus. Agora, o que eu posso deduzir disso é que nada está fora do controle de Deus. Aí já é outra questão. Agora, colocar o sofrimento como plano de Deus para o ser humano é colocar um Deus masoquista, que nós estamos nos alimentando da palavra de um Deus masoquista. O que eu disse... Agora, se tratar de plano de Deus revelado na Bíblia, né? Reginaldo, só o que eu vou repetir o versículo aqui, de Filipenses, né? Que ele nos deu não só... Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedido a graça de... foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. A colocação é então, aqui falam disso. De uma forma, Deus concedeu. Ele concedeu, e isso como uma bênção, entendeu? O fato de você sofrer por Jesus, que ele é o sofrimento maior, então é uma graça. É uma graça, né? Porque é muito diferente da gente isentar. Por exemplo, existem segmentos que falam o seguinte: não, olha, você chegou a Cristo e você está sofrendo é porque você não é de Cristo, ou então você está em pecado. Não, pelo contrário, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte: se você for de Cristo, você vai ter que negar-se a si mesmo, você vai ser perseguido, você vai sofrer, tá? Mas você vai vencer as batalhas pela fé, tá? E isso vai haver o quê? Uma consagração, uma santificação, uma purificação através do sofrimento. Então, não é uma coisa gratuita que, como você está falando, um Deus carrasco, não é dessa forma. E também existe um porquê que a gente pode entender como o porquê, né, do cordeiro que estava prefigurado lá já em Gênesis, entendeu? Porque você fala assim, a vida do paraíso perfeita, a Bíblia diz que para nós agradar a Deus, o que é necessário? O que a gente precisa ter para agradar a Deus? Fé. Então, fé. Aí eu quero... Sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Adão tinha fé? Se Adão tinha fé?
Ele não precisava ter fé. Ele vivia com Deus. A única oportunidade que ele teve de ter fé foi quando Deus falou para ele e Deus se afastou e ele não ouviu, não obedeceu, não exerceu a fé. Então nós fazemos toda essa caminhada de queda, entendeu? Para nós aprender a ter a fé, nós aprendermos a viver pela fé. Adão não era, ele não tinha fé. E se ele não tinha fé, ele não agradava a Deus. Porque senão nós vamos entrar numa contradição. Sem fé é impossível a Deus. A única oportunidade que Adão teve de exercer a fé foi quando Deus falou para ele. Porque ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele estava sempre junto, né? Então é a mesma coisa. Quando você está junto com o filho seu, você fala para ele tal, tal. Aí você fala, olha, o pai vai viajar. Só que você não faz. É a oportunidade dele crer em você. Sim, mas aí você não está colocando uma terceira pessoa que causou o sofrimento aí, nesse detalhe. Você tem que colocar, que é o caso de Satanás. Tudo aí, bem, se você colocar... Não, eu entendi o que você colocou. Pecado é desobediência. Agora, o que eu estou colocando está sendo misturado, entendeu? Porque é o que eu estou falando do plano inicial, que ele vai atingir o ápice no futuro, e estou falando da entrada do sofrimento. Tá. E de um personagem que deu início a essa entrada do sofrimento. Então, ali são três. Pai, igual você está contando uma história do pai, o filho, e a terceira personagem. Uhum. Tá. Mas a ideia aqui é o seguinte, é não debater, fé, né? não debater, né? Não, nós não estamos debatendo. Eu só estou assim, esmiuçando um pouco para você compreender o meu ponto de vista, porque eu compreendi o seu ponto de vista. Tá. Aí vamos ouvir mais quem? Oscar. Eu só... Ademir que está chegando aí, ó. Ademir quietinho lá. Desculpa o atraso aí. Imagina. Seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe os irmãos. O negócio tá ótimo. Maravilha, hein? Tô querendo rolar. Eu pensei que perdeu o racha danado aí, ó. Eu já aprendi. Que esse debate aí, que essa colocação do Reginaldo Mariano aí, ó, eu já me edifiquei já. Deus abençoe os irmãos aí, ó. Você não teve o privilégio de ouvir aí o pastor Edson Rodrigues aí, ó. Maravilha. Ele colocou as coisas de uma forma prática aqui. A sua colocação. Do Gervásio. E do Reginaldo. Gervásio. Vou falar uma coisa aqui. Fazendo um parênteses aí no Reginaldo, eu concordo quando ele falou que Deus não é masoquista. Então, Deus ele não vai pegar assim nós como marionete. Aí eu vou fazer isso com esse, isso com isso, com aquele. Ele não vai fazer. Então, isso tem que pôr na nossa cabeça. Se ele não é um masoquista, ele não vai querer isso aí. Outra, ele não tem planos não, viu? Deus tem um plano. E é perfeito, eu falei. Amém. É um plano. Agora, aconteceu no plano dele algo que ele teve que mudar em itinerário. Foi o Satanás se rebelar no céu e vir, certo? E acontecer isso aí, para chegar no sofrimento. Mas Adão era perfeito, Deus fez o homem perfeito. Agora você imagina o poder que Adão tinha. Adão tinha um poder muito grande, ele colocou nome em todos os animais, todos os peixes, todas as aves do céu. Então o homem era de uma capacidade tremenda. Jamais ele poderia, certo, fazer o que aconteceu, ele pecar. Na realidade, ele devia ser obediente. E muitas vezes nós não somos obedientes. Certo? Ele ser obediente. Deus falou assim, você não pode fazer isso aí. Certo? Comer da árvore do jardim. Tudo bem. Então ele não comeria. Mas aí a mulher ofereceu. Meu irmão, e por que nós... Se ele não tivesse comido, ele tivesse obedecido, nós não teríamos esse sofrimento. Isso é taxativo, porque o plano de Deus era isso, ele criou nós com essa finalidade. Agora eu falo o seguinte, lá o Gervásio falou lá em Filipenses, eu falo em Mateus,
capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, nós vamos passar. Mas no pecado, nós vamos passar. E eu Mas nós... Vai falar. Concluindo o versículo, irmão, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguires e mentindo contra vós, causarem todo o mal. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim viveram os profetas, assim sofreram os profetas que vieram antes de vós. Então, à medida que nós passamos por isso, nós estamos sendo equiparados aos profetas, meu irmão, que sofreram e sofreram muito. Entendeu? Muito. Isso é honra. Né? É por isso que é por isso que meu testemunho, eu vou fazer o acordo, mesmo acordo com a boa demanda, eu vou fazer, estou tentando negociar, porque eu não tenho como fazer, não vou sofrer. Então, para que não aconteça de eu ficar me lastimando e tudo, então eu coloquei nas mãos do Senhor e Ele vai prover. Eu sei que vai prover. Amém. Então, o sofrimento foi momentâneo para mim e para minha esposa. Mas agora já está ficando para trás e nós já estamos vislumbrando algo novo que Deus quer fazer na nossa vida. É por isso que eu falei do sofrimento consciente. O que o por isso que eu falei. Falando é o sofrimento consciente. Mas a gente tem que lembrar do sofrimento inocente. Foi o que nós também abordamos e as perguntas ficaram abertas porque tudo isso pertence a Deus. Deus sabe o motivo do sofrimento de cada um. E agora eu vou fazer uma colocação um pouco mais forte, porque o programa do sofrimento é um programa do reino de Deus. Observem. O Cordeiro de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para que esse sacrifício? Para que esse sofrimento? É porque faz parte do programa do reino de Deus. Deus, na sua onisciência, Ele sabe o que Ele está fazendo e não é surpreendido. Então, nós entendemos que o sofrimento, tanto do inocente, quanto do desobediente, quanto o sofrimento consciente, todos eles estão dentro do previsto por Deus. E só tem um propósito: o crescimento do ser humano, porque a vontade de Deus é que nós continuemos crescendo em cada sofrimento. É como uma prova que é dada para o aluno. O professor não quer que o aluno ele sofra. Não quer que o aluno seja reprovado. Nós vivemos um evangelho onde ele se distanciou da sua origem. Então, nós começamos a pregar coisas que não é o que Deus ensinou. Um evangelho sem sofrimento, sem provação. Isso não está no programa do reino de Deus. Para aqueles que não gostam, sinto muito, mas funciona assim o reino de Deus. A cada sofrimento é uma rica oportunidade de aprendizado e crescimento. Mas quando você é inocente, como os filhos de Jó, como a mulher de Jó, totalmente inocentes, é o sofrimento inocente. Deus tem um propósito com esses casos. Os filhos que não chegam a ver a luz porque os pais matam, que é o aborto, Deus tem propósitos com estes inocentes. Então, ninguém precisa ficar preocupado que Deus vai ser pego de surpresa. Você tem que ficar preocupado com você. Quando chega a sua oportunidade, quando chega a sua vez de sofrer. Por que você está sofrendo?
Você precisa compreender esse propósito que Deus tem para a sua vida, porque senão você vai ter que esperar outra prova para você. E nós acreditamos no Evangelho onde o homem é provado. Muito bem. O Edson Camargo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você acha que Deus tinha um plano e, de repente, esse plano ele não funcionou da forma que ele imaginava, e aí ele teve que criar uma outra fórmula para resolver esse problema? Não, irmão, o Jota já falou tudo aí, tá? E o Reginaldo também. Tá? Se você pega lá no Gênesis, quando entrou o pecado no mundo, houve a separação de Adão com Deus, né? E aí você vê que a terra, além de ter aquelas consequências do pecado, a mulher vai dar à luz com dor, o homem vai ter que trabalhar com suor. Aí a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. Então, quando você vai para o livro de Jó, que foi escrito praticamente na mesma época de Gênesis, que é uma lição para nós, que não é o justo, o ser humano vai sofrer, né? E você pega, como foi dito, os filhos de Jó, houve lá uma saraivada de pedra e matou todo o gado. O homem era o mais rico, era o mais generoso, era reto, era íntegro, era tudo de bom, né? Orava, intercedia pelos filhos. Aí cabe muito bem o que o Jota falou, a intercessão já estava entrando ali, tá? E morreu 10 filhos. Imagine só, numa noite só você recebe a notícia que morrem seus 10 filhos. A mulher discute, ele pega uma doença. Então, tudo você vê a ação do pecado, a ação da separação com Deus. Você vê tudo isso daí, não no próprio Jó, né? Mas você vê na consequência de um ato lá no Éden, o que ocasionou tudo isso. Então, nós temos, como o pastor Edson disse, né? A gente tem que contemplar essa situação, que mesmo inocente, ele tá se colocando numa prova, e nós cremos que tudo isso vai corroborar pelo reino de Deus. Amém. Né? Eu acho que sairá muito mais fortalecido nesta, que eu já passei uma coisa similar a essa, né? E tenho certeza que um dia ele vai glorificar o Senhor mais ainda, já está glorificando, por essa atitude que infelizmente, essa cilada que veio. Então, não que Deus vai mudando o plano, Deus já tem um plano perfeito antes da fundação do mundo. Tudo está escrito. Tudo está escrito. É um plano só. Porque a gente fala do pecado, a gente fala isso. Tem um versículo na Bíblia que está em Lucas 13. Se alguém quiser abrir aí, por favor. Eu vou pedir para o pastor Oscar ler para mim. O pastor Oscar é uma bênção. Lucas 13. Opa. Que versículo? Lendo o quê? Começa no 1. Hã? 13, 1? Lucas 1, começa no 1. Vamos ler até o final? Vamos. Vamos lá. A minha Bíblia aqui, que é a simplesinha, diz assim: naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondeu Jesus, disse-lhes: julgais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé,
Deus matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Então você veja bem, a chave nossa é o arrependimento. Jesus, quando começou seu ministério, ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque você viu, Pilatos misturou sangue junto com o sacrifício dos galileus e depois cai uma torre, um acidente, tá? Aí você vê a terra amaldiçoada, você cai uma torre e mata 18 pessoas. Quem pecou? Quem é mais santo? Quem é isso, quem é aquilo? Não. Para mim, tudo está no plano de Deus. O que a gente tem que buscar um entendimento dessa prova que você está passando e ser aprovado lá na frente. Porque você pega doenças, tudo que está acontecendo no Brasil, aí você vê, um morreu porque o Covid-19, de repente o outro que não tinha nada morreu de infarto. Quer dizer, todo mundo está no caminho, entendeu? Ed, você lembra só para te ajudar aí, ó, apóstolo Paulo, quando fala dos castigos lá que ele levava das coisas erradas, lá em 2 Coríntios 13, ele chegou bem, foi muito claro, e a resposta que você acabou de citar aí está no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero, reconheçais que não somos reprovados, nós precisamos ser aprovados. É o que você falou aí. Glória a Deus. Irmãos, posso citar um versículo da Bíblia? Pode, aí? Claro, Reginaldo. Eclesiastes 9:11. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 11. Assim: retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Posso falar um pouquinho? Claro, pode falar, pastor. Eu vou ser bem curto. Sofrimento é ausência de alegrias. Sofrimento é ausência de conhecimento. Porque a palavra diz que se conheceis a verdade vos libertará. Portanto, o sofrer tem mais dois aspectos. Ele é físico e ele é também espiritual. Nossa posição, como buscadores da palavra, temos que discernir essas coisas. Porque se você está na carne, você é carne. Se você está no espírito, você é espírito. E quem está no espírito, nova criatura é. A nova criatura não tem espaço mais para imaginar que o sofrimento é tão grande, insuportável. Porque todo sofrimento gera, no final, alegria. A mulher grávida fica 9 meses sofrendo. Quando a criança nasce, ela está feliz. Isso fisicamente. Quando você muda também o sofrimento para o padrão espiritual, aqueles que não conhecem se degladiam, se debatem. Os que buscam o Senhor encontram a verdade e a resposta. O sofrimento é amenizado. Agora vou só confirmar um negócio para o Rodrigues. Rodrigues, há 4 anos atrás, eu tive um pequeno problema econômico.
eu fui vítima de estelionato, e o prejuízo seria de 1,5 milhão, mais ou menos. Eu não tinha esse dinheiro para pagar essa conta. Mas uma noite, enquanto eu orava, pela madrugada, o Senhor me repreendeu fortemente. Ele disse para mim assim: pega todo o seu pensamento, pega tudo o que você está pensado e moído, põe na gaveta e fecha. E de hoje em diante, eu tomo conta do teu problema. Eu acordei pela manhã, chamei a minha falecida esposa, disse: Cidinha, Deus falou comigo essa noite para a gente não tocar mais nesse assunto. Esse assunto é dele. Nessa batalha, nessa peleja, não tereis que pelejar. Foi o que eu fiz. 2 dias depois, eu entro no Banco Itaú. Eu tinha que pagar uma conta absurda. Eu chego no caixa. A Gisele fala para mim: Oscarzinho, vem cá. Paga a tua conta hoje. Como pagar minha conta hoje? Absurdo de dinheiro eu não tenho para pagar. Quantas coisas eu dei para o banco? R$ 482.517. Só isso. Eu vou tirar da onde? E ela falou: Deus mandou te falar para você pagar essa conta hoje. Eu falei: mas, tia, eu não tenho como pagar. Vai lá e traga a tua esposa aqui que eu vou conversar com ela, já que você não tem condições de conversar. Fui em casa, peguei minha esposa e voltei ao banco. Eu falei: Cidinha, quantos dinheiro você tem na conta hoje? O nosso dinheiro todo não dá para pagar nada do jeito que lá. A dívida é R$ 482.517. Olha, a sua conta tem R$ 9.218. Na conta do Oscar tem mais R$ 300. Vou pegar as duas e vou pagar essa conta para vocês, tá bom? Mas como? O Banco Itaú fazer um milagre desse para mim? O Banco Itaú falar que um milagre material aconteceu de repente, um banco deixar de cobrar um direito dele, aquele era o direito dele que eu tinha perdido a casa. Aí ela virou a conta e falou: está aqui, ó, já paguei sua conta. Quando você foi lá, voltou, já paguei sua conta. R$ 9.000. Então, veja, não sofra antecipadamente. Não, coloque na mão do Senhor e deixa ele trabalhar. Se ele falou para você que ele vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar da tua vida. Aleluia. Oscar. Amém. Amém. Então, ao invés de sofrimento antecipado, é opção. É o livre-arbítrio. Vamos voltar um pouquinho atrás. É livre-arbítrio. Se você começar a misturar, você vai ficar sempre no sofrimento. Deixa eu fazer. Isso é verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Sofrimento é coisas que a gente vai passar. Mas, como está na palavra, vai passar. Amém. Ô, Janderson, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Muitos dizem o seguinte: se não vir pelo amor, virá pela dor. O que você pode falar sobre isso? Olha, a coisa funciona assim mesmo? Em certas partes funciona, né? A gente vê ali o caso de Sansão. Sansão, se você pegar o relato dele, ele era um nazireu e ele foi dedicado a Cristo. Porém, ele levava uma vida dupla. E quando você leva uma vida dupla perante Deus, há consequências. E as consequências que ele teve foi matar mais quando ele morreu do que em vida, né? Porque se ele tivesse feito tudo de acordo com o plano de Deus, ele poderia ter continuado vivo, né? Porém, ele voltou para Deus ali no último momento, quando ele estava em constante sofrimento. Também podemos analisar a história de Salomão. Salomão, ele teve um contato direto com Deus e
ele desperdiçou, né, toda aquela sabedoria. Ele mesmo cita que no fim de sua vida foi tudo vaidade. E quando você analisa as coisas que ele fez, conhecendo Deus Todo-Poderoso, que ele buscou a sabedoria diretamente da fonte, ele acabou vindo depois por uma dor grande, né? O castigo ele veio através de divisão do reino que o pai dele construiu com tanto suor, né? Então pode sim acontecer de a gente voltar para Deus pela dor. Muitas das vezes também a gente, é o que o pastor Edson falou, né? O arrependimento. Se você não tiver a chave do arrependimento, independente se você foi escolhido ou não, você pode não vir pela dor, você pode também acabar se perdendo totalmente, né? E foi o caso de Judas. Judas, ele era um discípulo, andava com Cristo, lado a lado, comendo do pão da vida, e mesmo assim ele não conseguiu se arrepender, né? E tem uma parte também que Jesus cita que é muito interessante, ainda mais para nós cristãos, que ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela conhecia Abraão, conhecia a fé de Abraão, conhecia o Deus que Ló servia, e os anjos teve contato direto com eles, e eles poderiam, né, ter edificado a família deles, né, ali, mas só que a família deles foram toda destruída e a vida dela foi perdida. Por quê? Porque ela não conseguiu voltar nem pela dor, né, de estar perdendo ali alguns filhos na cidade, ou então de estar perdendo aquela vida boa que ela tinha em Sodoma. Então a Bíblia ela retrata para nós diversos casos, de tanto que você pode vir pela dor ou como não. Um caso também interessante é Ezequias, né? O que ele fez com o profeta Isaías foi uma coisa injusta, né? Cortar ali o profeta ao meio. Porém, você vê que ele teve um arrependimento sincero quando ele foi cativo e Deus perdoou ele, né? Então, sim, Mariana, a gente pode sim vir pela dor ou não. Mas só para esclarecer, com relação a aquele que não, né, não vem, aí você falou de Judas, né? E falou de pessoas que eram do Senhor, né? Você falou dos escolhidos. Então, isso se aplica no caso de escolhidos. A dor tem um papel de trazer a pessoa de volta ao Senhor. É isso? Aqueles que são escolhidos, que são do Senhor, não aqueles que ainda não são do Senhor. A dor tem esse poder. É igual diz, o sofrimento, né? Tem esse poder. O preço maior Jesus pagou, então você pode analisar assim, né? Que se ele pagou o preço maior, e a gente esses dias debateu sobre o livre-arbítrio, independente se ele te escolheu para uma missão ou então você se dizer o escolhido, é porque está ali no meio de pessoas que vivem tementes a Deus, não te dá o direito de alcançar a graça, porque a graça foi dada por ele, né? Você pode ser um escolhido e vir a se perder, igual Judas foi um escolhido, ele escolheu Judas a dedo. E mesmo assim, Judas, com seu livre-arbítrio, ele preferiu fazer o que o coração dele mais ele condizia, né? Então é um assunto bem complexo, né, se for analisar. Alguém quer comentar a respeito do que o Janderson falou? Eu vejo que o Janderson está confirmando que o sofrimento é um programa do reino de Deus. É uma forma como o reino de Deus se estabelece entre os homens. O sofrimento, ele enseja, ele faz o amor fluir de alguma maneira. Ele é um provocador do amor. Ele é desencadeador. O amor ele acontece quando você vê o sofrimento e sente compaixão. Você, junto com Deus, você passa
a atuar em cima daquele sofrimento, e todos são chamados a participar no sofrimento. É por isso que eu entendo que trata-se de um programa divino. Não adianta a gente fugir disso. Tá bem. Isso você deixa bem claro. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês não acham assim? Porque nós fazemos as perguntas e às vezes a gente quer ouvir a resposta de Deus, né? Como o Abacuque. Mas vocês não acham que Deus, muitas das vezes, ele está na pergunta que você faz? Porque quando nós experimentamos, conhecemos o sofrimento, e o sofrimento tem um aspecto que é o seguinte: quando você concentra no seu próprio sofrimento, ele só cresce. E a nossa dificuldade é você pegar o seu sofrimento na hora que você está vivendo ele, né? Porque existe uma tendência egoísta que é provocada pelo pecado. A gente esquece o mundo, você quer resolver o seu problema de qualquer maneira, entendeu? Mas é nesse momento que ele pode ser atenuado se você conseguir pensar quantas pessoas que estão passando numa situação muito mais difícil, né? E talvez você, no sofrimento, você orar por essas pessoas, sabe? Isso suscita em nós uma sensibilidade, um crescimento dentro do sofrimento, né? Você abre mão do seu sofrimento para pensar em outras pessoas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque essa é uma tendência real na minha vida, eu creio, na vida de todo ser humano. Que quando alguma coisa se abate a você concentra tanto naquilo e aquilo só cresce. A gente tem dificuldade em descansar em Deus, falar, eu vou continuar e fazendo muito mais do que eu fazia, né? E o Senhor cuida disso aí. O Senhor sabe que eu sou seu servo, né? Que o que Abacuque subiu na torre, né? Todos conhecem, e ele colocou Deus na parede. Ele falou, eu quero saber por que o ímpio ele se sobrepõe ao justo, né? Por que há sofrimento? E ele se colocou, falou, enquanto eu não tiver uma resposta do Senhor, eu não vou descer daqui. Aí Deus dá a resposta para ele, que é a resposta que nós temos para nós, né? O meu justo viverá pela fé. Ou seja, faz o que eu te chamei e esquece o resto, entendeu? Deixa que eu estou cuidando, né? E aí ele faz aquela oração cantada que é uma coisa tremenda, né? Mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja flores no jardim, né? Eu louvarei ao Senhor independentemente das circunstâncias. Imagina o que é isso. Eu acredito assim que tudo que a gente olha em termos de sofrimento, quando a gente vê o sofrimento de Jó, quando eu vejo o testemunho da mulher de Jó, se tem um testemunho, é o da mulher de Jó. Falou, pô, esse homem, esse cara não tem jeito, esse é crente mesmo, porque qualquer um de fora poderia falar, mas ela vivia com ele, né? E ela viu, presenciou tudo que ele sofreu, tudo que ele perdeu, né? E Deus manteve ela viva como um testemunho, né, daquele homem, e um testemunho que reflete na história, né? Então nós falamos muito de Jó, mas não falamos na mulher de Jó. Né? Olha, deixa só uma palavrinha aqui sobre a mulher de Jó. Interessante que essa mulher teve 20 filhos. A Bíblia Exatamente, fala. Porque então, os filhos que ele teve depois... 10, né? E depois, Deus dobrou tudo o que Jó teve, né? Deus, a Bíblia, no último capítulo, fala que todas as coisas de Deus foram dobradas, mas os filhos não. E ela se converteu? Só 10. E ela se converteu, meu irmão? Olha, eu acho o seguinte, que ela teve todas as oportunidades de conversão, porque ela viu... Aí pela tangente.
Saiu para a tangente. Reginaldo. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei, Edson? Mas escuta aqui, você conhece Deuteronômio 29, 29? Peguei ele, viu? Ele achou que ele não tinha resposta. 29, 29. Esse é mais tangente ainda. Esse aqui como eu falo, dá fundamento bíblico para quem está saindo na tangente. Reginaldo, o que você acha dessa colocação do Janderson aí sobre o vir pela dor? Ele respaldou com vários versículos bíblicos, né? Eu só não entendi muito bem quando ele misturou escolhido e não escolhido, né? Porque eu acho que os que vêm são filho pródigo, né? O filho pródigo sempre retorna à casa do pai. Mas o que o irmão pode falar sobre isso? Então, irmão, eu gostaria de continuar a linha do raciocínio que eu vim, e eu acho que a resposta aí vai estar dentro dessa continuação dessa linha de raciocínio. Sobre a questão do sofrimento. Eu acho que as orientações da parte de Deus para nós passarmos pelo sofrimento, nos habilitarmos, né, a passar, a conviver com esse sofrimento que foi causado, que foi introduzido lá em Gênesis, lá, que ele identifica o autor aí, o causador, né? E isso faz uma separação do plano realmente de Deus, né? Desde o começo, e que ele vai no final resgatar esse plano. E a questão aí que eu citei também em Eclesiastes 9, 11, o acaso. Porque a dor, de repente, você não quer saber das coisas de Deus, mas de repente alguém sofre um acidente de trânsito aí, ele nem esperava por aquilo, e ele passa por momentos terríveis. E isso vai, muitas vezes, lembrar de muitos versículos bíblicos que aquele pregador, ou aquele irmão que deu um folhetim dentro do ônibus para ele, ou numa outra ocasião, falando do amor de Deus, aí vai despertar nele o amor de Deus. E a pessoa fala, pô, eu passando por esse sofrimento aqui, né? E sabendo que tem um Deus amoroso que me ama. Então, muitas vezes, aquela dor daquele acidente acaba levando a pessoa. Só que é um livre-arbítrio, né? Se ela quiser continuar com a dor e realmente não reconhecer que Deus é amoroso, aí também ela pode. Então, é uma questão muito igual a gente falou, do livre-arbítrio, até nesse caso, mas que acontece da pessoa ir pela dor, mas não ir assim, laça ela e fala, não, você tem que vir. É uma decisão dela própria. Mesmo com dor ou sem dor, ela vai ter que tomar uma decisão. Se ela quer aceitar a Deus ou não. Essa colocação do Reginaldo eu gostei. Só um minuto. Pelo seguinte, né? Quando ele fala, porque é um dos ministérios do Espírito Santo, né? Vos farei lembrar de todas as coisas. Para a pessoa lembrar, é preciso dela ter ouvido. E como vai ouvir se não há quem pregue? Então, por mais que a gente fale com uma pessoa em circunstâncias que é difícil, a palavra de Deus nunca vai voltar vazia, porque nós não sabemos como que o Espírito Santo vai usar aquela palavra sua, né? Lá numa outra circunstância, para fazer aquela pessoa lembrar, né? Isso eu acho que é uma experiência que todos nós temos, né? Deus nos fazendo lembrar versículos que se encaixam em situações que você, de uma forma humana, você jamais seria capaz de lembrar, né? Então, quando o Reginaldo ele coloca faz essa colocação, é uma colocação que tem muito a ver com uma responsabilidade de nós como cristãos, sabe? De falar da palavra de Deus, de falar de uma forma com sabedoria, independentemente de aquelas pessoas que Deus tem colocado para que nós desafiadoramente nos colocamos
o nosso testemunho, né? E muitas das vezes são pessoas difíceis, né? Às vezes, mas Deus usa da palavra que nós falamos, a palavra que sai da nossa boca, que não é nossa, é dele, principalmente quando a gente cita versículos bíblicos, né, Janderson? E o Espírito Santo, no momento certo, ele vai fazer a pessoa lembrar. E aí, quando o Reginaldo diz, aí a pessoa, ela tem oportunidade de decidir, né? E ela, se ela decide, em muitas situações, a pessoa fica numa situação tão difícil que ela não consegue olhar para mais nada, porque os médicos já desenganou, entendeu? Não tem jeito. Aí ela recorre para Deus, e Deus a recebe de braços abertos, se converte, e maravilhas acontecem, né? Viu, Gervásio? Você mencionou, vou dar mais um pequeno testemunho, você mencionou Evangelho de João 14, 26, que não me sai da minha mente. Eu, Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará e fará vos lembrar tudo que vos tenho dito. Eu me afastei, quando jovem, dos caminhos do Senhor. Eu sou terceira geração de presbiterianos e afastei dos caminhos do Senhor. Não queria saber. Sofri um acidente de carro e fiquei hospitalizado na UTI 40 dias, 13 dias em coma e 14 meses, 17 meses, 9 dias hospitalizado. E no que eu estava hospitalizado, apareceu um senhor da mão mirrada e me deu um folheto para mim. E esse folheto, aquele asas resplandecentes, que a Assembleia de Deus distribuía muito, né? E ele me disse, se você tiver um tempo, você lê. Ele virou as costas, eu abri. No que eu abri, na capa interna, estava escrito assim, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Eu vou saber onde esse homem, que igreja que ele é, que eu vou voltar. Achei a igreja do homem, fiquei 33 anos lá, cheguei a presbítero. Então, eu retornei aos caminhos do Senhor. Você viu? Então, é isso que você está falando aí. Respaldou de uma forma prática. Ademir, fala alguma coisa para nós, meu irmão. Você pegou o bonde andando aí, mas você já está aquecido já. Estou aprendendo aqui, ó. Muita coisa boa aí, hein? Ó, já aprendi muito. Mariano. Oi. Uma colocação aqui que eu quero te perguntar. Paulo, ele fala assim que os nossos governadores, eles estão lá por causa que Deus instituiu eles, né? Como autoridade. E Acabe, rei judeu, e Nabucodonosor, eles tiveram destinos diferentes, né? Como que você vê isso? O destino o final de cada um deles. E o destino de Nabucodonosor? Porque aí você pode analisar, ou foi predestinação já para acontecer aquilo, ou foi escolha, o livre-arbítrio, ou um deles já foram escolhidos? Isso aí é fácil de responder. O pastor Edson vai responder. Edson Rodrigues. Não, Edson. Não, Edson Rodrigues. Edson Camargo. Não, Edson Rodrigues. Tá na fé aí. Ou senão o Jota. Deixa o Camargo dar uma introdução. Uma palhinha aí, depois a gente complementa. Não, pode ir aí, Edson Rodrigues. Eu? Tudo. Ele falou Camargo, então tudo bem, tem dois. Tem dois. É o seguinte, eu creio que tudo é livre-arbítrio. Certo? Livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo. Então, se ele é justo, então ele dá oportunidade. Então, uma coisa, já que nós fomos lá no começo, para Gênesis, se nós ficássemos só com sofrimento em Gênesis, ou sofrimento no Novo Testamento, mas nós passeamos pela Bíblia toda. Então, eu creio o seguinte, que quando nós olhamos, nem lembro mais o posicionamento que eu ia colocar agora, na pergunta. Como é que foi a pergunta? É livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é o seguinte, lá no céu, quando
Satanás, ou Lúcifer, que era o anjo de luz, o maestro, o querubim amado, seria o quarto depois da Trindade. Então, a gente começa a olhar. Deus deu poderes para ele. E eu lhe pergunto, Deus tirou os poderes dele quando ele pecou? Quando ele se rebelou contra Deus? Não, nenhum poder ele tirou. Nenhum. Por quê? Porque Deus é justo. Então, ele faz descer fogo do céu, transforma em homem, anjo de luz. Então, o Nabucodonosor, ele deu livre-arbítrio de escolha. Ele teve que escolher. Então, se ele escolheu viver daquela forma, terminar a vida daquela forma, então, realmente, certo? Eu creio que ele teve o livre-arbítrio. Muitos anos eu vivi na igreja presbiteriana e cria na predestinação. Mas depois eu comecei a analisar a Bíblia e vi que Deus dá para nós o livre-arbítrio de escolha. Somos predestinados, eu creio, para a salvação. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Conheçamos a palavra, sejamos salvos. Então, essa predestinação eu creio. Mas que nós temos livre-arbítrio de escolha, nós temos. Então, por que nós temos? Se nós queremos ir para o céu, nós vamos. Queremos ir para o inferno, a escolha é nossa. Certo? Então, porque só existe dois caminhos, né? O do céu e do inferno. Existe a noite, existe o dia. Existe o bom, existe o mal. Então, a Igreja Católica já perde aí, né? Porque não tem purgatório. Deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma outra. Você quer responder essa pergunta ou quer uma outra, o pastor Edson? A gente, Edson Camargo. Não, vai aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus é Senhor da vida, né? Ele dá a vida e só Ele tira? Eu acho que Deus é o Senhor da vida, um Deus da vida. Só Ele tira ou não? Não, eu acho que, como o pastor Edson disse, é do livre-arbítrio. A pessoa quer tirar a vida, ele vai tirar a vida. É isso? O Mariano. Mariano. Oi, estou te ouvindo. Ficou mudo. Estou ouvindo. Posso complementar um outro testemunho que eu passei para você, mas não vou contar tudo. Daquela criança que nasceu, que eu fiz o casamento, e eu tinha mais de 40 anos, e disse que eu estava com febre de 40 graus, com dengue, não achei nenhum pastor para me substituir. Eu fiz o casamento, no casamento, diz todas as testemunhas, que eu falei assim, Deus, abençoa a filha que o Senhor vai dar para este casal. E a criança foi gerada, certo? Com todos os órgãos para fora. Pâncreas, rins, intestino, tudo para fora. E a Unicamp queria tirar. E eles chegaram aqui, certo? Ele é católico e ela era da Assembleia de Deus. E eu fiz numa empresa o casamento deles lá. Eles queriam a bênção de Deus. Então, o que aconteceu? Eles estavam sentados na calçada da minha casa. E quando cheguei, eu vi que a mulher pálida, sentada, eu peguei minha esposa, levo ela para dentro, lavo o rosto dela, dou um copo com açúcar. Sentamos na sala, a hora que ela melhorou, voltou, eu perguntei o que estava acontecendo. O rapaz, que não era católico, disse assim, como é que Deus pode fazer isso conosco? E prometer para mim uma filha e me dar certo? E ele não falou um termo muito pejorativo, certo? O estrupício desse, né? Vamos pôr essa palavra. Que tudo para fora e agora vai ter que ser tirado essa criança, esse feto, de dentro da barriga. E eu fiquei sem saber o que responder. Eu orava para Deus ali, certo? Pensando o que eu vou falar, Senhor, me dá uma saída. Aí eu virei para a mulher e falei para a mulher assim, quem que dá a vida? Ela falou assim, Deus. E quem que tira a vida? Deus. Então você vai gerar essa criança, você vai gerar essa criança, fala para os médicos da Unicamp, você vai gerar, ela é gravidez de risco, e eles vão pedir um termo, se assina o termo e gera essa criança até o final. E chegou lá com uma briga tremenda, que ia para a justiça, tudo, e aí ele assinou o termo, e aí foi gerando a criança e nós jejuando e orando. No 6º mês, os órgãos começaram a entrar para dentro. Glória a Deus.
Ficou só a ponta do fígado, como o apóstolo Paulo disse que ele precisava, Deus deixou uma pequena coisa assim para demonstrar, né? Então, deixou o fígado para fora. Em janeiro agora, com 4 anos, ela pôde operar, colocaram o fígado para dentro, a menina ficou perfeita, uma loira dos olhos azuis, a maior gracinha. E Deus ainda fez uma coisa maior. Com 43 anos, a mãe gerou um menino perfeito. Então, eu disse para ele assim, quem dá vida é Deus, quem tira é Deus. Agora eu não sei. Mariano, queria fazer uma pergunta para o Ademir. Ô, Jota. Pode fazer. Tranquilo. Ademir, como é que nós devemos reagir diante do sofrimento? Nós que somos soldados de Cristo. Com alegria, né? Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia! Que oportunidade, né? Isso mesmo. Gostei da tua resposta. E se o Mariano me permitir, eu também queria falar alguma coisa como você